Neste vídeo você vai aprender sobre transição CSS. Sabe aquela animação mais simples? Eu vou utilizar um exemplo aqui na prática e vou explicar para vocês a teoria junto da prática. Então se você já curtiu o vídeo, já curtiu a ideia, não deixa de dar o like aqui para ajudar, se inscreve no canal para receber notificações dos próximos vídeos e compartilha também para os seus amigos. Então vamos lá para o código. Então pessoal, tá aqui, eu tenho o meu Visual Studio Code aberto. Se você utiliza uma IDE, uma outra IDE ou um outro editor de códigos, pode ficar à vontade. Antes de mais nada, eu preciso explicar para vocês o que é transição CSS. Dentro do CSS, a gente consegue inserir certas animações. Então existe o Transition CSS, o módulo de transição do CSS e o módulo de animação do CSS. A gente vai aprender aqui nesse vídeo o módulo de transição CSS, que são aquelas animações mais simples, mas que já dá para fazer muita coisa bacana. Se vocês curtirem a ideia, depois comenta aqui abaixo que eu trago o módulo de animação CSS, que é com keyframes, que dá para fazer uma animação mais rebuscada e mais complexa. Então, Transition CSS. O que é transição CSS? A palavra transition, transição, significa você sair de um ponto A ou de um estado inicial para um estado final ou um ponto B. Tá? Então, o que significa isso? Eu vou abrir, e aí eu vou deixar esses links aqui embaixo. O site do Mozilla Developer Network, ele aborda bem bacana a CSS Transitions e ele dá um exemplo legal. Ó. Ele provê, o módulo então provê uma forma de eu controlar a velocidade de uma animação quando existir mudança de propriedade CSS. Então eu vou copiar isso daqui. Vou colar aqui como a nossa resposta e até para fins de estudo depois. O módulo de CSS Transition, ou melhor, vou até utilizar esse exemplo aqui. Tá vendo aqui ó, o estado inicial desse elemento, desse objeto aqui? E aqui é o estado final. Então lembra que eu falei para vocês? Transição sai de um estado inicial para um estado final. Então notem que aqui o estado inicial ele é um retângulo e o estado final ele tem a sua altura menor e a sua largura também menor. Então ele saiu desse estado inicial para esse estado final. O módulo de CSS Transition, ele vai inserir uma animação nessa saída do estado inicial para o estado final. E essa animação, a gente vai controlar a velocidade em que ele vai alterar, em que esse elemento, em que esse objeto ele vai alterar dessa largura e essa altura, altura e largura final que se encontra aqui. Então a transição CSS nada mais é do que isso. Então uma coisa que a gente tem que entender é que para haver transição CSS, e isso é importante, eu vou até frisar aqui, precisa haver uma mudança de propriedade CSS. Então o que significa isso? Se eu tiver com width de 100 pixels, eu tenho que ter no estado final uma mudança desse mesmo width. Vamos supor para 200 pixels. Então, o que ele diz aqui? A mudança da propriedade é essa. A propriedade CSS é o width. E ele está vendo essa mudança. Ele está saindo de um estado inicial, uma largura de 100 pixels, para uma largura final de 200 pixels. Então, beleza, eu consigo utilizar. Uma outra coisa que a gente precisa tomar cuidado é que nem todas as propriedades CSS elas podem ser transicionadas ou animadas. Então, dentro desse link do Mozilla Developer, tem um link aqui, ó, que ele mostra... tava até aberto aqui, pessoal, ó. Ele mostra todas as propriedades CSS que podem ser utilizados, o módulo de animação CSS e o módulo do CSS Transition. Então, pode ser que ocorra de você estar utilizando uma propriedade CSS que o teu transition ou que a tua animação não vai ocorrer. Muito comum a gente querer utilizar, às vezes, transição CSS ou animação CSS para display. Se eu der um Ctrl F aqui e buscar o display, a gente vai ver que no display ele não funciona. Sabe quando a gente quer fazer um display block, display none? Ele não tem como mensurar o estado inicial do elemento em bloco para o elemento sem nada, none. Então geralmente a gente faz com opacity quando a gente quer fazer, sumir essas coisas. Isso eu só dei um exemplo para vocês de alguma propriedade CSS que a gente não vai conseguir utilizar o módulo de transição ou de animação CSS.
Uma outra pergunta legal de se esclarecer é, então, Guilherme, afinal, qual a diferença entre transição CSS e animação CSS? Então é o seguinte, pessoal, o módulo de transição CSS, ele é um módulo de animação mais simples. A primeira grande diferença entre o Transition CSS e a animação CSS é que nós precisamos, no Transition CSS, de um gatilho. Então, para fazer com que a nossa animação inicie, nós precisamos provocar esse início. Então, passando o mouse em cima de um botão, né, ou carregando, ou clicando. Já a animação CSS, a gente consegue deixar ela de uma forma como se fosse um loop. Tá? Então, ela já vai iniciar sem precisar que a gente provoque, que tenha um gatilho para isso. Tá? Então, essa é a primeira grande diferença. E a segunda grande diferença é que na animação CSS, a gente vai conseguir controlar os comportamentos de toda a animação. Então, não só do estado inicial, como o estado final, no caso do Transition CSS. A gente consegue pegar, por exemplo, quando tiver percorrido 25% da animação, a gente vai conseguir fazer alguma coisa. Quando passar 75% dessa animação, a gente vai conseguir fazer outra alteração. Então, dentro do pacote de animação CSS, do módulo de animação CSS, a gente consegue fazer muito mais coisas, né? A gente consegue fazer coisas mais complexas. E no Transição CSS são coisas mais simples, animações mais simples. Então agora eu vou inserir um exemplo aqui e dentro desse exemplo eu vou explorar um pouco mais das propriedades, né, da Transição CSS. O nosso exemplo, eu vou fazer um botão e esse botão ele vai ter uma determinada largura. Quando eu passar o mouse em cima dele, ele vai diminuir essa largura. E aí vocês me perguntam, tá, Guilherme, eu consigo fazer isso com hover, mas a ideia de transição e de animação é que essa mudança de estado, ela seja gradual, a gente consiga controlar a velocidade em que esse elemento ele vai diminuindo. Essa é a grande sacada da transição, e não a mudança em si. Então, eu vou montar aqui um botão, ele vai ter aqui a escrita aqui de enviar e a classe dele vai ser btn, tá bom? Se eu salvar, tá aqui o nosso botão. Então, o meu style CSS dele, tá? Eu vou chamar aqui o btn, então, que é a classe, e eu vou colocar uma largura para ele. A largura desse botão vai ter 200 pixels, uma altura de 50 pixels, 30 pixels e um background color, um light green. Tá? Deixa eu colocar. E a color, né, ou seja, a coloração aqui do enviar vai ser branco. Eu vou deixar tudo em uppercase para ficar maior. E eu acho que a cor, ao invés de branca, pessoal, vai ser preta mesmo. A ideia é fazer um botão bem simples aqui. Então tá aqui o nosso botão. Então o que eu quero fazer, pessoal? Eu quero que ao passar o mouse, ou seja, quando eu provocar, quando eu passar o mouse em cima desse botão, né, o over, eu quero que esse meu botão diminua a largura dele. Então eu vou colocar aqui, ó. Deixa eu puxar aqui mais para cima. Então, ó, a minha pseudoclass hover, quando eu passar o meu mouse em cima do botão, eu quero que ele tenha uma largura de 100 pixels. Se eu passar o mouse aqui em cima, olha só, ele vai ficar com 100 pixels. Mas vocês estão vendo que a mudança de estado, ó, esse é o estado inicial, 100 pixels. Para o estado, perdão, 200 pixels, né? O estado final, ó, 100 pixels. Vocês estão notando que essa mudança ela é muito brusca? Ela é muito brusca. Então, o que eu faço? O módulo de transição CSS, ele me permite controlar a velocidade desse meu estado inicial quando há uma mudança de uma propriedade CSS. Não foi o que a gente escreveu aqui, ó? Ele provê uma forma de controlar a velocidade de uma animação quando há mudanças de propriedade CSS. Então, qual a propriedade CSS que está sendo mudada aqui? É a nossa largura. Ele está saindo de 200 pixels para 100 pixels. Então, eu quero controlar a velocidade dela. Eu quero colocar uma animação. Com esses pré-requisitos, a gente já consegue utilizar o módulo de transição CSS. A primeira propriedade que eu vou mostrar aqui para vocês é a Transition Property. Então, o que a Transition Property faz? Ela define a propriedade
CSS em que o transition vai inserir o efeito, ou seja, a propriedade width, ou melhor, é na propriedade width que eu quero controlar a velocidade, beleza? Se eu salvar aqui, não vai acontecer nada, vai continuar dessa mesma forma. Mas aqui eu disse para o módulo de transição CSS que a minha propriedade que eu quero controlar a velocidade é o meu width. Vocês vão notar que tem alguns casos que o pessoal coloca all. O que significa esse all? É que ele vai afetar todas as propriedades CSS que houverem, ou melhor, que tiverem uma mudança. Então, se eu tivesse colocado o meu height aqui, ó, a minha altura aqui, e tivesse alterado para 20 pixels, tá? Vou dar um Ctrl S aqui, olha só. Ele está diminuindo, né? Altura e largura. Aí, esse all, ele me diz que as propriedades que vão receber o efeito de transição serão a width e a height. Vou deixar aqui até para título de melhor entendimento. Então aqui eu poderia definir também individual, width e o height, ou seja, eu quero que o efeito de transição ele seja na propriedade width e na propriedade height, tá? Mas aqui, como eu quero definir nos dois, eu posso colocar all, tá? A palavra reservada aqui, all. A próxima propriedade que a gente vai utilizar, que é o que vai realmente dar aquele efeito de animação, é a nossa transition duration. Ou seja, é a duração em que sai do estado inicial para o estado final. Meu estado inicial é 200 pixels com uma altura de 30 pixels. Meu estado final é 100 pixels numa altura de 20 pixels. Então eu quero saber, na verdade eu quero definir quanto tempo que vai levar essa mudança de estado. E eu posso definir tanto em milissegundos como em segundos. Ó, como está aqui, tanto em milissegundos como em segundos. Eu vou colocar aqui 1 segundo, ou seja, essa transição do estado inicial para o estado final vai levar 1 segundo. Então eu vou dar um Ctrl S aqui, vou salvar. Quando eu acionar, ou seja, esse é o meu gatilho. Quando eu passar o mouse em cima, vocês vão perceber que ele vai diminuir a largura para 100 pixels e a altura para 20 pixels, mas com uma duração de 1 segundo. Tá? Então aqui eu posso aumentar o tempo. É claro que ele vai demorar mais tempo para fazer essa mudança de estado. Tá? Então essa é a base da animação CSS. Por isso que a gente fala que o módulo de transição CSS ele é um módulo para utilizações em situações mais simples. Não sei se vocês notaram, na hora que eu aciono o gatilho, que é o meu hover, né, ele diminui. Mas na hora que eu tiro, ele volta ao estado inicial de uma forma brusca. Isso porque eu defini só o efeito de transição para o meu hover aqui, tá bom? Se eu der um Ctrl C e jogar aqui na minha class btn e salvar, ele vai valer tanto para quando eu aciono, né, o gatilho, quanto para quando ele volta para o estado inicial. Quando eu aciono o gatilho, né, o hover, e quando eu volto para o estado inicial. A próxima propriedade que eu vou utilizar aqui é a Transition Delay. O nome já é sugestivo em inglês, delay é atraso. Ela é uma propriedade do módulo de transição que significa quanto tempo eu quero que ele atrase antes de começar esse meu efeito de transição. E ela pode ser também tanto em milissegundo como em segundo. Então eu vou atrasar aqui em 1 segundo, ou melhor, 5 segundos, para ficar bem, para vocês conseguirem enxergar bem. Então, ó, eu acionei 1, 2, 3, 4, 5. Passou, né? Mas é isso aí, tá? E aqui ele não vai funcionar o delay porque eu não inseri aqui na class btn. Transition Delay, a propriedade Transition Delay, ela serve para atrasar o início, né, do efeito do transition, do módulo de transição, né, do nosso efeito de transição. Vou comentar aqui. Nossa próxima propriedade que eu vou mostrar aqui para vocês, ela é bem bacana e ela é o que dá uma complexidade melhor para o nosso Transition CSS, que é a Transition Time Function. Deixa eu carregar ela aqui, ó. Ó, ela descreve
Ó, describes how the intermediate values used during a transition will be calculated. Ou seja, ela descreve como que os valores intermediários usados durante a transição serão calculados. Eu vou me utilizar do MDN de novo para explicar para vocês essa time function aqui, tá bom? Transition Time Function. É usada para descrever como os valores intermediários das propriedades CSS, sendo elas afetadas por um efeito de transição, são calculadas. Em essência, isso permite você estabelecer uma curva de aceleração, para que então a velocidade de transição possa variar durante sua duração. Vocês já viram aqueles efeitos que começa devagar, depois vai rápido, aí volta e termina? Então, essa função, essa propriedade, melhor dizendo, ela recebe uma função que consegue fazer esse tipo de aceleração, essa curva de aceleração. Então, se vocês notarem aqui, já existem algumas palavras reservadas que lidam com essa curva de aceleração. Mas o mais interessante aqui é que a gente consegue utilizar essa função Kubic-Bezier para personalizar essa curva. Então, ó, se eu colocar easy in, ó, vou colocar easy in, vou salvar. Olha o que vai acontecer. Tá vendo que no início ela começou e depois ela acelerou? Olha só. Existem várias palavras-chave, né? Eu vou dizer desse tipo, easy in, easy out, linear. Tem esses steps também, ó. Vou mostrar aqui só para vocês verem. Eu não utilizo. Não é comum eu utilizar. Então, olha só, tá vendo? Ó? Ela vai de 4 em 4. Ó. Tem toda a descrição também dessas palavras reservadas. E essa Kubic-Bezier aqui, eu vou até colocar Kubic-Bezier CSS. Vou colocar aqui no Developer. Então, ela é uma função matemática que descreve quão rápido os valores modificam durante uma animação em uma direção só. E se vocês notarem, aquelas palavras reservadas, linear, easy in, elas nada mais são do que o Kubic-Bezier, só que reservaram uma palavra para um comportamento da função. Então, para essa Kubic-Bezier aqui, nesse comportamento, eu não vou entrar nos detalhes de saber como. Se vocês quiserem, pessoal, vocês podem comentar aqui abaixo. Poxa, Guilherme, queria saber mais sobre a Kubic-Bezier, tá, essa função. Aí eu dou uma papirada, uma lida melhor ali e trago mais exemplos para vocês, tá bom? Então eu vou utilizar aqui a Kubic-Bezier nesse formato aqui. E a função, pessoal, vai obedecer da mesma forma que eu tivesse inserido o linear aqui. Olha só que bacana, o próprio VS Code já me ajudou e deu uma dica. Olha o que está escrito ali embaixo. Equivalente a Kubic-Bezier 0.0, 0.0, 1.0, 1.0, que é a função matemática da curva de aceleração ali. Então, o que significa isso? Que a gente consegue reproduzir tudo que a gente viu aqui, easy in, easy out, a gente consegue reproduzir isso pela Kubic-Bezier, é como se fosse uma função mais complexa e a gente consegue personalizar melhor como que vai ficar a nossa animação. Vamos testar essa aqui, eu não sei se eu cheguei a testar essa daqui, vamos ver como é que ela fica. Deixa eu salvar. Deixa eu ver. Ó, tá vendo? Ela dá uma parada e depois ela acelera. Olha que bacana, ó. Acelera, parou e acelerou de novo. Então ela controla essa curva de aceleração da animação entre um estado inicial e um estado final, tá bom? Como eu falei para vocês, se vocês tiverem curiosidade, comenta aqui abaixo. Poxa, Guilherme, quero aprender mais sobre a Kubic-Bezier, sobre steps, frames, que aí eu trago para vocês, tá? Mas a ideia aqui era mostrar as propriedades aqui do módulo de transição. E para fechar, a gente consegue enquadrar todas essas propriedades CSS em uma só, que a gente chama de shorthand, ou seja, é uma forma abreviada da gente escrever propriedade por propriedade, para quem quer economizar linha e tal. Então eu consigo colocar a transition aqui. O primeiro valor que vai é a minha propriedade, então no caso all, tá? Espaço. A segunda propriedade é a minha duração, então 2 segundos. A próxima é a time function, então eu vou colar aqui a Kubic-Bezier, tá bom? Que é o que está definido aqui em cima. E por último é a transition delay.
Então eu vou colocar aqui 5 segundos só para a gente ver tudo completo. E aí eu vou comentar essas 4. Comentei as 4, salvei. Vamos lá para ver. Então o que ele tem que acontecer aqui? Tanto a minha largura como a altura, ela tem que receber o efeito que eu estou definindo, né? O efeito em si de transição é a diminuição, ou melhor, é o controle da velocidade em 2 segundos entre o estado inicial e o estado final. É ele receber essa função de tempo aqui, né? Esse controle de tempo, que é a nossa time function, só que ela só vai começar depois de 5 segundos. Então vamos ver se deu certo? Ó, 1, 2, 3, 4, 5. Oh, agora deu certo, hein? Tá vendo? Então funcionou tudo, tanto para altura como para largura, como a nossa time function e o nosso delay, tá? Ele não vai funcionar para quando eu volto porque eu não defini aqui em cima a Cubic Bezier, tá bom? Pessoal, eu acredito que... Não, eu vou dar mais um bônus aqui. Bônus não, mas só para a gente ver aqui. Deixa eu tirar a minha altura. Pensa aí, o que vai acontecer agora? Eu estou definindo para a minha transition que aconteça em todas as propriedades CSS que houverem mudanças. Então, se vocês entenderam essa aula bem bacana, quais as propriedades CSS que tiveram mudança? Ó, todas essas propriedades, elas mudaram, ou melhor, elas estão no estado inicial, que é esse estado aqui. Mas a única que houve mudança através de um gatilho, que foi o meu hover, foi a width, porque minha altura eu comentei. Então o que vai acontecer aqui? 1, 2, 3, 4, 5. O que aconteceu? Só diminuiu, ou melhor, só recebeu esse efeito, né, de animação, o meu width, porque foi a única propriedade CSS que houve alteração de um estado inicial de 200 pixels para um estado final de 100 pixels, e mesmo eu tendo inserido aqui a Transition Property em All, né? Ou seja, para pegar todas as propriedades CSS, tá bom? Pessoal, eu espero que vocês tenham curtido essa aula. Deu para abordar bastante coisa, acho que vocês já... Acho não, tenho certeza que vocês já conseguem colocar tudo isso no projeto de vocês para deixar mais animado. Lembrando que eu tenho um projeto lá no canal de menu responsivo e a gente vai inserir essa transição lá, mas isso para os próximos capítulos, tá bom? Então comenta aqui abaixo no vídeo se vocês curtiram, se vocês gostaram, se vocês têm alguma dica, se vocês querem aprender um pouco mais sobre a Cubic Bezier, se vocês querem aprender sobre o módulo de animação CSS. Não esquece de deixar o like aqui que ajuda bastante, compartilha, se inscreva no canal se você não é inscrito e a gente se vê então na próxima aula. Até mais!